Olá, saudações, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês, passando informações que creio serem necessárias, né, para o despertar da consciência. Lembrando, essas lições muitas delas são coisas ocultas, né? Onde eu explico o significado das metáforas, e isso você absorvendo pode pôr dentro do seu dia a dia, né? Aplicando, né? E vamos lá. Peço a todos que me posicionem, né? Se estão recebendo o aviso quando eu posto vídeo, porque eu acho que eu não estou agradando, talvez, não sei, porque tem 80 pessoas no canal, mais de 80, né? Agradeço a todos vocês sempre, mas eu vejo que o máximo que assistem os vídeos são metade disso, né? Ou vocês assistem e não deixam um clique lá de positivo, né? Dá um like lá de positivo, por favor, agradeço. Não esqueçam de se inscrever no canal, importante, compartilhem essas informações, vocês estarão ajudando a si mesmo e a outros, né? E inscrevam-se no canal. Assim vocês podem saber sempre quando posto vídeos. Procuro ser o mais verdadeiro possível. Ok? As informações que serão mostradas e que com toda certeza farão vocês ficarem pensativos em como ser parte das mudanças sem nos deixarmos na continuidade da escravidão. Hoje vamos falar de um assunto muito presente, que é a inteligência artificial, por vezes mencionada pela sigla em português IA ou pela sigla em inglês AI, Artificial Intelligence. Dizem arrogantemente os cientistas, né, ser a inteligência similar à humana, exibida por mecanismos ou softwares, além de também ser um campo de estudo acadêmico. Os principais pesquisadores e livros didáticos definem o campo como o estudo e projeto de agentes inteligentes, onde um agente inteligente é um sistema que percebe seu ambiente e toma atitudes, decisões que maximizam suas chances de sucesso. Vejam bem, isso é tudo eles que estão dizendo. Andreas Kaplan e Michael Heinlein definem a inteligência artificial como uma capacidade do sistema para interpretar corretamente dados externos, aprender a partir desses dados e utilizar essas aprendizagens para atingir objetivos e tarefas específicas através de adaptação flexível. John McCarthy, quem cunhou esse termo em 1956, numa conferência de especialistas celebrada em Dartmouth College, Goulburn, Roma. O Eros eletrônico a define como a ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes. É uma área de pesquisa de computação dedicada a buscar métodos ou dispositivos computacionais que possuam e multipliquem a capacidade racional do ser humano de resolver problemas, pensar ou, de forma ampla, ser inteligente. Também pode ser definida como o ramo da ciência da computação que se ocupa do comportamento inteligente ou ainda o estudo de como fazer os computadores realizarem coisas que atualmente, dizem eles, os humanos fazem melhor. Então eu pergunto aqui já, para que substituir o ser humano, se o ser humano faz melhor do que a máquina?
Contraditório, né? O principal objetivo dos sistemas da IA é executar funções que, caso um ser humano fosse executar, seriam consideradas inteligentes. É um conceito amplo de que recebe tantas definições quanto damos significados diferentes à palavra inteligência. É isso que nós vamos ainda continuar falando a esse respeito. Podemos pensar em algumas características básicas desses sistemas, como a capacidade de raciocínio, ou aplicar regras lógicas a um conjunto de dados disponíveis para chegar a uma conclusão. Aprendizagem, aprender com os erros e acertos de forma que no futuro agirá de maneira mais eficaz. Reconhecer padrões, tanto padrões visuais como sensoriais, e também padrões de comportamento. Inferência, capacidade de conseguir aplicar o raciocínio nas situações do nosso cotidiano. Eu vou deixar abaixo esse link para vocês pesquisarem mais, mas tem muita coisa lá que eu não preciso estar deixando o link aqui, né? Porque é só você entrar lá no Google ou no YouTube e digitar inteligência artificial, vocês vão ver lá um monte de coisa que aparece. E para que serve? Essa que está se apresentando hoje como uma possível substituta do ser humano em todas as tarefas, ou pelo menos quase todas. Convenhamos, o homem é tão maluco, se achando um criador, que crê que irá poder substituir o homem ou a ele mesmo. Vejam o contrassenso. O homem tem a pretensão de criar uma pressuposta inteligência artificial que poderá se autoprogramar, assimilando todas as atitudes humanas, como foi mostrado em alguns filmes, como o próprio nome, né, AI, ou como a Skyline do Exterminador do Futuro, que se autoprograma para comandar a raça humana a seu bel prazer, e nem mesmo o seu criador escapou dela. Tem também o Eu Robô, né? Como já disse antes, muitos filmes de ficção antecipam possíveis acontecimentos, mostrando que pode ocorrer em um futuro bem próximo, o mesmo que ocorreu no filme. Isso se o ser humano não colocar limites nesse processo de programação dessas máquinas, né? Posso dizer enfaticamente, tem um outro filme que eu lembrei agora, O Homem Bicentenário, né? É um robô praticamente que se torna humano, né? E depois ele quer morrer junto com a dona. Vamos lá. Enfaticamente que, ao meu ver, não se deram conta de que eles jamais terão uma consciência. Podem ter cognição, mas é só. Porém, se o humano conseguir desenvolver tecnologias, serão muito parecidos. Vejam o que os cientistas dizem. O que é aí? O IA é uma constelação de tecnologias, de machine learning a processamento da linguagem natural, que permite que máquinas sintam, compreendam, atuem e aprendam. Por que é importante? Inteligência artificial, de acordo com eles, transformará as relações entre pessoas e tecnologia, com implicações em nossas criatividade e competências. A mentalidade do momento. As empresas reconhecem a importância da estratégia da IA e o impacto sobre seus negócios. Tudo é negócio, viu? Porém, muitas ainda permanecem fixas no projeto atual e antigo. Ainda bem, né? Vamos ver até onde vai. Machine Learning, ou computação quântica, ou Machine Learning, ou computação quântica, é uma tecnologia da IA que permite aos sistemas aprenderem sem serem programados. Ela vem empurrando as fronteiras da inovação em todas as indústrias da saúde a serviços financeiros. Automação inteligente ou robótica. Muitas companhias e seus funcionários colhem os benefícios da automação inteligente, uma tecnologia que processa grande volume de informações, liberando pessoas para realizar tarefas de maior valor.
Olha o que eles implementam na cabeça das pessoas, né? Eles vão liberar as pessoas para elas fazerem coisas maiores. Você acredita nisso? Inteligência aplicada. Transforme sua visão de IA em realidade, sabendo por onde começar e como escalar. Uma estratégia forte é essencial para fazer os investimentos certos para a transformação. De novo, o Stephen Hawking, aquele da cadeira de roda no final da vida dele, disse: todos os aspectos das nossas vidas serão transformadas pela IA. E isso pode ser o maior evento da história da nossa civilização. Uma IA vai ser utilizada como sinônimo de norma de qualidade. Hoje tem muitas normas, né? Conhecida ISO 9000, 9001, tem outros que eu não conheço, não lembro para falar aqui agora, né? Então essa IA vai ser considerada como norma de qualidade, quer dizer, uma empresa que tem inteligência artificial, ela é de alta qualidade. Cala a boca! Ela é simplesmente um negócio que dizem ser a solução para uma nova sociedade e o desenvolvimento humano. Não sei de onde eles obtiveram esta visão. Desde quando, pergunto, um ser humano vai ser substituído por máquinas com possivelmente o detrimento de toda a sociedade? Pois cada trabalhador substituído é mais um desempregado e mais uma família passando dificuldades. E como veremos mais à frente. E como vão manter as indústrias, e toda a sua logística se não houver humano para comprar os suprimentos fabricados por essas indústrias e suas máquinas? Onde estão as ONGs para a defesa desses humanos? Ou também são apenas órgãos de fachada? Que é o que eu acredito mais. Vejo que o próprio homem, ou ser humano, deve tomar uma atitude em relação a essas substituições, pois do contrário, sim, haverá desemprego e fome em massa, como já está acontecendo em certos lugares do mundo, né? Gastam trilhões em armamentos, trilhões em tecnologias espaciais e o ser humano fica morrendo de fome. É inteligência, hein? É por isso que a máquina é mais inteligente, né? Porque isso é uma grande burrice. Tornar-se uma sociedade desumana, dominada por máquinas, ou o surgimento de uma sociedade cibernética, onde haverá poucos humanos e muitas máquinas. E eu pergunto, e onde entra o plano espiritual, ou o plano extraterrestre, como muitos falam, que não interferem nesse processo? Qual é a história verdadeira aí? Temos que ser escravos o tempo todo? Indo nessas conversas? Será que tudo não passa de ilusão e do desejo interior de que isso talvez possa ser verdade? Nós precisamos tomar decisões. Nós somos a sociedade humana. Não meia dúzia de senhores, que ficam ditando condutas e normas e regras. Máquinas devem nos auxiliar, mas não tomar nosso lugar. Os caras dessas empresas, os caras mesmos, dizem que vão preparar pessoal para lidar com essas máquinas. Isso é ilógico, pois se podem se autoprogramar, não precisam de pessoal para fazer isso. Concordam? Apenas o que as construiu e talvez possa lidar com ela. Claro, voltando à ficção, pode ser que no decorrer do tempo nem isso aconteça. O seu criador não vai poder mexer com a máquina, porque a máquina já se autoproduziu, se autodominou, E aquele criador dela se torna obsoleto. E que uma máquina possa construir outra, entenderam? Não havendo mais a necessidade de um humano para controlá-las. Uma observação. A inteligência artificial já controla a internet e muitas mídias. Por exemplo,
um fato que eu percebi, apesar de saber já, né? Mas é para mencionar aqui, muita gente acaba não percebendo isso. Pesquisando sobre a inteligência artificial para fazer esse vídeo, mais detalhes, né? Em um dia, né? E no dia seguinte, imediatamente e automaticamente, apareceu no meu Facebook uma empresa oferecendo serviço de IA, né? Provando que tudo está ligado já por essas inteligências. Estamos sendo observados. Muito do que antes parecia estar em um futuro extremamente distante, hoje já podemos presenciar ao vivo e a cores. Robôs fazendo diagnósticos médicos, indicando produtos para clientes de acordo com as suas preferências, utilizando informações como o clima ou o tempo no trânsito para indicar trajetos, e até mesmo conversando com seres humanos para realizarem pesquisas online, marcarem horário em uma consulta ou pedirem comida em um restaurante self-service. Todas essas funcionalidades têm em comum o uso da inteligência artificial, cujo impacto no mundo nos próximos anos será tão grande ou ainda maior que o da internet e dos dispositivos móveis, de acordo com o laboratório de pesquisa Totus Labs. Segundo o pesquisador norte-americano Ray Kurzweil, irá se sobrepor ao homem em até o ano de 2030. Os computadores serão mais inteligentes que os seres humanos. Discutível, né? Mas vamos lá. E essa previsão não é à toa. A pesquisa da Research and Markets, realizada em 23 países, incluindo o Brasil, mostrou que até 2025 o investimento anual na área de IA será de, a bagatela de 23 bilhões, com crescimento médio de 44,3% ao ano. E de acordo com a Gartner, a tecnologia se tornará motivadora de empregos, olha o absurdo, até 2020, gerando 2,3 milhões de empregos novos, enquanto vai eliminar 1,8 milhões. Que vantagem isso? Quer dizer, 1 milhão e 800 mil pessoas desempregadas. Então, qual é a motivação desses empregos? Cala a boca. Os caras falam essas coisas porque o ser humano se deixa levar por essas histórias, não analisam as entrelinhas, como eu costumo dizer, né? Vou só dando risada, né? Dessa palhaçada toda. Como sempre. Profissionais da tecnologia, olha só, profissionais da tecnologia temem serem substituídos pela inteligência artificial. Pode uma coisa dessa? Aí vem com essa conversinha, não, mas vai gerar novo emprego. Vai gerar nada. Vai deixar, nós estamos aí em torno de 15 milhões de desempregados hoje. Vai, no mínimo vai dobrar ou triplicar. Pesquisa mostra que 67% dos trabalhadores da área temem perder seus empregos para tecnologias emergentes. Vejam bem, a Segunda Guerra reuniu cientistas de diversas áreas, incluindo a neurociência, engenharia matemática e computação. Alguns discutiam, já nas décadas de 1940 e 1950, a criação de um cérebro artificial. Entre eles estava Alan Turing, conhecido como o pai da informática. Em 1956, nasceu oficialmente um campo de estudo voltado para a inteligência artificial. A conferência Dartmouth formalizou o termo, determinou a missão da IA e seus pesquisadores precursores, sendo eles Marvin Minsky, John McCarthy, Allen Howell e Herbert A. Simon. Foram alguns dos nomes fundamentais nesse processo.
Os celulares e seus aplicativos já estão dentro do processo da IA. Logo estarão no mercado carros que dirigem sozinhos. Já estamos vendo esses testes. E as empresas como a Google, a Uber, a Samsung e a Volkswagen estão desenvolvendo e testando esses veículos. O volume de informações produzidas pelas pessoas vem crescendo exponencialmente com a ascensão da internet, e especial nos últimos anos com as redes sociais. Mas é essa a ideia central para entender o Big Data. Olha aí, o Big Data. Da onde vem esse termo Big Data? Do Big Brother, que não tem nada a ver com essa porcaria dessa emissora aí. Big Brother é o grande comando no topo da pirâmide. Entenderam? Então essa historinha aí de dizer que vai aumentar trabalho, vai nada. Isso é tudo um conluio, um complô para cada vez mais descartar a espécie humana, para diminuir a quantidade de humanos e eles se prevalecerem do trabalho, de tudo. Conjunto massivo de dados que serve de base para o aprendizado dos mais diversos softwares. A Google, a IBM, a Microsoft, a Facebook, a Amazon e outras empresas formaram um grupo de pesquisas de defesa da IA. Quer dizer, eles já estão criando defesa para que nós não reajamos. Em 2016, grandes corporações do mundo da tecnologia, incluindo essas que eu mencionei, se uniram para criar a parceria em IA, para beneficiar, segundo eles, pessoas e a sociedade. Quer dizer, é claro que eles vão falar isso, né? O grupo afirma que quer avançar pesquisas e defender implementações éticas da inteligência artificial. Que implementações éticas? Só a favor deles. É sempre assim. Só não vê quem não quer. É só parar um pouco, começar a pensar em tudo que falam. O medo que as máquinas roubem os empregos dos seres humanos não é novo. E ele tem fundamento. De acordo com a empresa de consultoria e auditoria, a PricewaterhouseCoopers, até 2030, os robôs substituirão 38% das vagas de trabalho nos Estados Unidos, 30% no Reino Unido e 21% no Japão. Eles estão falando lá porque a tecnologia lá é mais desenvolvida, né, do que a nossa. Mas e o restante do mundo não vai estar nesse padrão? Os setores de transporte, armazenamento, manufatura e varejo serão os mais afetados. Um serviço chamado eBits, cria automaticamente vídeos a partir de artigos escritos. Ou seja, você escreve, esse programa vai criar um vídeo. Não precisa você criar. No ano passado foi lançado um álbum com músicas compostas e produzidas pela Ampere, que é um outro programa que é movido por inteligência artificial. Tudo indica que será necessário, ao menos, uma adaptação nas funções dentro de todo o mercado de trabalho. É claro, eu quero ver como é que eles vão fazer a adaptação. Especialistas acreditam que a inteligência artificial vai alcançar a capacidade humana em menos de 25 anos. Alguns experts na área creem que a IA está ainda em sua infância, mais ou menos, e tem um longo caminho pela frente. Sim, até pode ser, mas já está bem desenvolvida, né? Já não é criança, não. Ela já é uma jovenzinha. Outros, entretanto, garantem que falta apenas alguns anos para a chegada da singularidade tecnológica. Eles estão chamando de singularidade, onde as máquinas substituirão os seres humanos. Momento em que a inteligência artificial vai superar a humana. Minha visão neste sentido é de que, por mais que tentem dizer que a IA vai substituir o ser humano, posso dizer que isso não acontecerá. Presumo que eles tenham como base a inteligência humana atual, que está em torno de 10 a 15% de sua totalidade. Portanto, pergunto,
Qual a base que eles podem ter se apenas são suposições? Porque ninguém sabe, na realidade, a capacidade de atuação do cérebro pleno. Inclusive, já falei isso em um outro vídeo. Ou seja, desenvolvido com 100% de suas capacidades. Ninguém sabe o que o cérebro pode fazer. Tudo são suposições. Nesse sentido, dizer que a IA substituirá a inteligência humana é uma grande utopia. Como uma dita inteligência artificial vai adquirir poderes paranormais. Estou perguntando, como ela vai adquirir poderes paranormais, metafísicos, cognitivos? Onde fica a energia que nós chamamos de Ki ou Kundalini? Se a ciência ainda não sabe nem como uma célula recebe informação para construir tudo na natureza, homens, animais, flores, aves, pedras, líquidos, como vão colocar isso numa máquina? Digo enfaticamente, isso jamais acontecerá. Talvez possam, conseguir através de uma clonagem, mas mesmo assim não será efetivado. Ou quando eles descobrirem toda a leitura do nosso DNA, porque até hoje só se sabe de um cromossoma, são 200 e poucos, se eu não me engano. Aí sim, talvez eles consigam criar um novo corpo, não uma cópia, não a clonagem, ou talvez um homem cibernético, como vemos em alguns filmes, onde o cérebro comanda um corpo biônico através de neurotransmissores. Isso já vemos acontecendo, em próteses de perna, em próteses de braço. Ele comanda através do neurotransmissor. Isso poderá acontecer com o corpo inteiro. E aí, como é que fica? Quem é você? Você tem o cérebro? Você é o cérebro, então, Você não é esse corpo. Bom, é tudo discutível, como eu costumo dizer. Serão substituídos, ou melhor, já estamos sendo substituídos por essas máquinas. Pesquisem no YouTube e vejam como anda o desenvolvimento dos protótipos. Ficarão abismados. Até os soldados de chumbo serão substituídos por robôs muito mais capacitados para lutar em uma possível guerra. Tem robô aí, já em corpo, no formato de um corpo humano, que é difícil até para derrubar o robô. O cara dá uma paulada nele lá, ele se equilibra, não cai. E quando cai, ele levanta rapidinho. Pesquisem lá para vocês verem. Aqueles robôs em formato de animais, de jumento, fazem coisas absurdas. E vai dizer que não está aqui? Já está aqui na nossa porta. Vejam a pergunta. Uma pesquisa realizada em 2013 fez a seguinte pergunta para centenas de especialistas em IA. Quando o nível de inteligência artificial será de 50% da inteligência humana? A resposta média foi 2040. Então quer dizer que eles dizem que vai estar só 50%. Difícil, hein? Enquanto isso, outro estudo recente mostrou que 42% de um grupo de cientistas acredita que a singularidade será atingida em 2030. Como eu disse, está batendo aí na nossa porta. Faltam 10 anos. Olha a loucura. As máquinas são mais eficientes em leitura labial. Olha. Enquanto a performance humana é em média de 52%, a do software LipNet alcança 93%. Sabe o que é leitura labial, Você está aqui falando e uma máquina de longe está vendo o que é que você fala através pelo movimento do lábio. Podemos ser substituídos e deixaremos de existir como seres humanos, pois surgirá uma nova raça, talvez
os cybers humanos, cyberhumans. Elon Musk, esse cara é perigoso tanto quanto o Bill Gates, que é o CEO da Tesla e da SpaceX, já falou publicamente várias vezes que acredita, a conversinha dele, que acredita que a inteligência artificial pode um dia se tornar uma ameaça para as pessoas e até por fim a humanidade. O empresário é entusiasta das mais avançadas tecnologias, mas ressalta a necessidade de regulamentação da área de IA. E gostaria que armas autônomas fossem banidas. Cala a boca! Ele pode ser muito inteligente para ganhar dinheiro. Como ele pode falar uma coisa dessa se ele é um desenvolvedor da inteligência artificial? Entendeu? Tudo conversinha mole. É bem político isso. Armamento operados por softwares inteligentes já são realidade em alguns governos. Se não reagirmos a essa afronta, se os órgãos ou ONGs não se insurgirem na cobrança de igualdade, ou seja, minha ideia, a cada pessoa substituída por um IA, deve haver uma contrapartida, um novo cargo à disposição desse trabalhador, e que a empresa seja obrigada a lhe custear um novo ensinamento e aprimoramento na nova função. Vejo com olhos de desconfiança, porque observo em todo o planeta certas normas de condutas são deixadas para a última hora, ou seja, só vão tomar providências quando talvez já seja tarde para nossa sobrevivência e existência. Perceberam? Ouçam bem, essa inteligência humana é chamada de uma inteligência, que é um outro processo, estão chamando de o basilisco de Rocco. É uma hipótese terrível sobre a inteligência artificial. Esse experimento mental é assustador, conhecido como basilisco de Rocco. Rocco é o nome de uma pessoa e basilisco é uma serpente. A ideia é que no futuro uma poderosa inteligência artificial possa, olha muito bem isso, eles já estão aventando essa hipótese, possa torturar todos que não a ajudaram de alguma forma a ser criada. Ou seja, supondo eu aqui, estou falando contra ela. Esses dados ficarão num programa e ela pode se virar contra mim no futuro porque eu fui contra ela. Olha a loucura. É muito louco. Apenas o fato de saber sobre o basilisco, como você já está fazendo ao ler essas palavras, colocaria alguém em perigo, já que a IA passaria a incluir tal pessoa em suas simulações. O experimento está fundamentado em teorias complexas, mas que remetem a uma noção de que a IA não teria limites. Isso é o que nós vimos no filme. Por tentar tornar o mundo, ela acha, cada vez melhor, com as ambiguidades da tarefa e sem a moral humana. Exatamente. Ela faria de tudo que considerasse necessário, inclusive machucar pessoas. E quem lhes daria esse direito? O próprio imbecil humano. O cara cria uma arma para matar ele mesmo. Nossa, que inteligência, não? Assim, os que não facilitaram sua existência e desenvolvimento estariam sob ameaça. Esse basilisco de Rocco foi proposto em um fórum de discussões do Les Wrong. É uma plataforma criada pelo pesquisador Eliezer Yudkowsky, que está à frente do Instituto de Pesquisa de Inteligência de Máquina chamada MIRI. O próprio Yudkowsky já deixou claro que acredita nos riscos da ideia. Percebe? O criador já está falando que a sua criação pode se voltar contra ele. Inteligente, Vamos tomar um cafezinho?
Servidos? Uma pausa para esquentar o gogó. A robótica. O termo robótica procede da palavra robô e é atribuído a Isaac Asimov. Robótica é um ramo educacional e tecnológico que engloba computadores, robôs e computação, que trata de sistemas compostos por partes mecânicas, automáticas e controladas por circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados, controlados manualmente ou automaticamente por circuitos elétricos. Na robótica, se unem para um mesmo fim várias disciplinas confluentes nas diferentes como a mecânica, a eletrônica, a automática, a informática, etc. Sendo que cada uma delas se ocupará em uma monografia ou a um TCC de aspectos diferenciados que se acomodarão no ramo do conhecimento específico. Vejam bem, a ciência considera diferentes partes dentro da robótica. Entretanto, no final vai acabar tudo em IA. IA. Por que todas essas diferenciações estão intrinsecamente ligados, né? Dentro do desenvolvimento da IA? Atualmente estão usando o termo disruptivo. Eu nunca tinha ouvi falar isso recentemente. Ou tecnologia disruptiva. É uma designação atribuída a uma inovação tecnológica, produto ou serviço, capaz de derrubar uma tecnologia já pré-estabelecida no mercado. Ou seja, o novo substituindo o antigo, né? Nanorobôs. Esse também é perigoso, porque já existem experimentos, né, em que esses nanorobôs poderão ser injetados dentro de um corpo humano, né, para que ele elimine com uma certa doença, né, ou com muitas doenças, né? Ele vai andar no seu sangue e vai lá na origem da doença para eliminá-la. E você acredita nisso? Acredita mesmo? Como tudo que o homem faz é dúbio, né? Um exemplo disso, por exemplo, é muito bom, né? Dizem que Einstein criou a bomba atômica, né, para benefício da humanidade. Depois ele disse que se arrependeu de a ter criado. Pode uma coisa dessa? Quer dizer, o cara está criando uma arma. Como uma arma é para o bem da humanidade. A utilização da energia, entre aspas, eu acho que vai ser eliminado futuramente, energia atômica. Nunca se mostrou benefício para a humanidade. Aí ele vai se arrepender. Como se arrepender? E quanto ele ganhou para fazer isso? Então por que ele fez? Por que ele não negou naquele momento? Não, eu não vou fazer. Não é simples assim? Tudo sempre envolve dinheiro. A palavra nanotecnologia foi utilizada pela primeira vez pelo professor Norio Taniguchi em 1974 para descrever as tecnologias que permitam a construção de materiais a uma escala de 1 nanômetro. Vamos dar uma amostra aqui do que isso significa. O que é esse nano? Considere uma praia de 1000 quilômetros. E apenas 1 grão de areia é o nano. Entenderam? Esse grão está para esta praia como 1 nanômetro. Está para 1 metro. O nanômetro é um pontinho de 1 metro.
A nanotecnologia é uma ciência que se dedica ao estudo da manipulação da matéria numa escala atômica e molecular, lidando com estruturas entre 1 e 1000 nanômetros. Pode ser utilizada em diferentes áreas como a medicina, eletrônica, ciência de computação, física, química, biologia e engenharia dos materiais. O princípio básico da nanotecnologia é a construção de estruturas e novos materiais a partir dos átomos. É uma área promissora, mas que dá apenas seus primeiros passos, mostrando, contudo, resultados surpreendentes na produção de semicondutores. Aqui eles só falam isso, né? Nanocompostos, biomateriais, chips, entre outros. Tá claro, né? Foi criada no Japão essa nanotecnologia que busca inovar invenções, aprimorando-as e proporcionando uma melhor vida ao homem. Perceberam? Um dos instrumentos utilizados para a exploração de materiais, hoje vemos o desenvolvimento do... Puxa vida, esqueci o nome, que é o grafeno. Ele está dentro desse contexto da nanotecnologia. Para você ter ideia do tamanho do grafeno, ele é 3.000 vezes menor que um fio de cabelo. E o microscópio eletrônico de varredura, quem sabe, né? Daqui a pouco você vai comer alimentos cheios de nanorobôs. E você nem sabe o que você está engolindo. E eles vão te dominar, porque eles vão lá no seu cérebro. E como eles podem ser controlados, você imagina isso, né? Ó a guerra cibernética aí. Essa escala foi utilizado já, né, no microscópio eletrônico de varredura, o MEV, e o microscópio de varredura por tunelamento, STM, que permite a observação de átomos e moléculas a nível atômico. O objetivo principal é dito como atômico porque eles dizem que o átomo é tão pequeno que não pode ser visto. Mas na verdade não é bem isso. O átomo não pode ser visto por nenhuma tecnologia. Ainda não pode, porque eles só conseguem medir o átomo. Os seus elétrons, seus nêutrons e prótons. Entenderam? O objetivo principal não é chegar a um controle preciso e individual dos átomos, mas elaborar estruturas estáveis com eles. Existe muito debate nas implicações futuras da nanotecnologia, pois os desafios são semelhantes aos de desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo questões sobre a toxicidade, né, e impactos ambientais dos nanomateriais e os efeitos potenciais na economia global, assim como a especulação sobre cenários apocalípticos ou Doomsday Scenarios. Essas questões levaram ao debate entre grupos e governos a respeito de uma regulação sobre a nanotecnologia. Quer dizer, tudo debate. E não surge nada que realmente defenda o ser humano. Pelo menos eu não consegui achar nada a esse respeito. Outra possibilidade, como nos filmes de ficção, é a projeção holográfica, podendo ser executado por essas máquinas. Na televisão e no cinema já vimos muitos hologramas facilitando a comunicação entre pessoas que estão muito distantes uma das outras. Hologramas também são usados na ficção científica em cenários futuristas, onde propagandas são exibidas com essa tecnologia, ou ainda em shows de entretenimento, e talvez isso aconteça no mundo real em um futuro não muito distante. E a partir de agora, é que cientistas finalmente conseguiram criar um holograma 3D de verdade e publicaram seu estudo no periódico científico Nature. Hologramas são, basicamente, imagens tridimensionais obtidas a partir de uma projeção de luz sobre figuras bidimensionais.
A coisa é possível através do processo da holografia, que se aproveita das propriedades ondulatórias da luz. E a tecnologia usada pela equipe da Universidade Brigham Young foi chamada de Photophoretic Trap Volumetric Display, algo que pode ser traduzido como display volumétrico com armadilha fotoforética. Fotoforética seria algo assim como a luz do vagalume, conseguindo fazer que tentativas anteriores de se criar um holograma não conseguiram capturar a luz do meio do ar para criar um objeto virtual com a mesma profundidade do real. A fotoforese é um fenômeno no qual partículas ficam suspensas em um meio líquido ou gasoso, podendo ser o ar atmosférico, e elas podem se movimentar usando gradientes térmicos, sendo que este calor é fornecido pelos raios laser. Essas telas são capazes de produzir imagens em ar fino, que são visíveis de qualquer direção e não estão sujeitas a recorte, explicam os pesquisadores. A mixagem de vídeo através de programas, hoje também é outro programa, né, que faz com que uma pessoa coloque uma fala na boca da outra, sem que essa tenha dito nenhuma palavra do que aquilo que está aparecendo. Ou seja, eu estou falando aqui e esse programa pode pôr uma voz feminina e falando outra coisa totalmente diferente na minha boca. Ela vai falar e a minha boca vai movimentar igual a dela. Entenderam a loucura? Por isso, cuidado com as conversas aí, que vocês vão atrás de conversinhas, muitos fakes, na internet, e o cara não falou nada daquilo. Também tem isso, né? E o que diz a Bíblia a esse respeito? Já que o meu contexto sempre é Bíblia, o que ela tem a dizer sobre isso? Vamos começar dizendo sobre a confusão, como sempre, entre as religiões, principalmente a cristã e a evangélica. Toda essa questão da IA ainda causará muitas discussões, pois é polêmica entre eles, né? Entre os estudiosos eruditos, no que diz respeito a que um homem não pode se considerar um Deus. Deus, de acordo com o que está escrito na Bíblia, que eu sempre falo. Deus da Bíblia não é o Criador, criando máquinas que não seguem o sentido. Então aqui eu estou só repetindo o que eles falam, né? Que não seguem o sentido da criação chamada como normal, ou a criação da natureza em todo o seu âmbito, e que eles consideram essa inteligência como uma afronta aos seres biológicos, ditos por eles como sendo criados por esse tal Deus, promulgando a mentira bíblica, que no fundo tem fundamento, eles só estão usando a palavra errada, né? E dando sequência na ignorância do discurso sobre ser proibido ou ser pecado esse tipo de criação. Aí já vamos entrar numa outra polêmica, né? Porque eles criaram essa questão do pecado e esse negócio de criação. Eles criaram, entendeu? Outro fator é de eles insistentemente promoverem o tal do batismo. Olha a loucura, isso eles estão falando entre eles, hein? Eu estou expondo o que eles estão conversando. A maluquice é tanta que aventaram a hipótese, olha só, aonde eles chegam, de uma AI querer se batizar. Aí nesse caso como ficaria? Pode. Outra também surgiu a uma hipótese de convivência com uma raça alienígena ou raças alienígenas. E caso eles quisessem ser batizados, olha a arrogância desses homens. Loucura, loucura, loucura. Como se essa religião que eles pregam fosse a verdade. Por isso eles têm medo que a máquina substitua. Dizem eles que a IA é uma ameaça à igreja de Deus. Cala a boca! Tanto ela como as religiões são ameaças à raça humana. Não é só a IA.
que é a ameaça. Essa ameaça existe há milênios, colocando os humanos como escravos e não libertos, como eles falam. Como você pode falar em liberdade se você aprisiona o outro? Bom, um dos medos da igreja é porque a IA poderá, vejam bem, através do acúmulo de toda a história antropológica humana, determinar se a Bíblia é verdadeira ou mentirosa. Um aspecto importante, ao aplicarem esses métodos de modo mais amplo, poderão ser capazes de determinar quando, onde e por quem esses textos da Bíblia foram escritos de fato. As histórias contidas, se a história contida na Bíblia, conferem com a realidade daquele tempo, podendo assim contradizer tudo que foi ensinado até hoje em relação ao conteúdo dito como evangélico. Aliás, para quem estuda, não precisa de inteligência artificial para saber disso. Eu venho falando isso para vocês aqui o tempo todo nos meus vídeos. É tudo mentira, é tudo história, é tudo conto de fadas, tudo romance. E os tolos, desculpem, mas é a realidade, seguem aí, parece um monte de zumbi. E ainda querem discutir com você achando que sabem alguma coisa. Ou seja, quer discutir com quem sabe, né? Naquele dia e hora, porém, é isso mesmo. Pode achar que eu sou arrogante. Eu não sou não, viu? É que eu estudo muito. Então eu falo mesmo e me exponho. Eu não vou ficar discutindo, inclusive, como já aconteceu algumas vezes. Já discuti com o pastor, eu acabei com isso, porque não adianta, ele não está pronto para entender, eu vou ficar gastando minha saliva. A própria Bíblia diz, não dê pérolas a porcos. O que significa isso? Não adianta você dar coisas boas para quem não quer, para quem não está pronto para entender. Você joga uma pérola, que vale milhões, para um porco, ele vai comer, ele não sabe o que é aquilo. Essa é a realidade, né? Bom, aí diz assim, eles tiraram do texto bíblico, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. É claro que ninguém sabe, mas está aí, está na nossa cara, né? Isso está em Mateus 24, 36. Quer dizer que tudo que falam e mostram como ia ser o fim da humanidade. Ninguém sabe. Lê do engano de quem diz saber ou profetizar algo a respeito. Caímos sempre na mesmice, ficando presos às hipóteses, teses, tudo sem fundamentos reais, com discernimento, com sensatez, com coerência. Outros dirão que é o Apocalipse, ou a luta do bem contra o mal, ou a chegada dos cavaleiros do Apocalipse, ou então a presença real do Anticristo. A execução e criação destas máquinas pode ser que sim e pode ser que não, porque, como venho explicando nos meus vídeos, o significado bíblico é espiritual e não material. Portanto, evidentemente que a máquina vai dizer que é tudo mentira. Portanto, pretendendo mostrar que o texto não condiz com a realidade. Devemos sim, como já disse antes, ter a consciência desperta, a sensatez e a coerência e não deixarmos que as máquinas nos substituam, mas apenas que nos auxiliem, da mesma forma que as empresas não pensarem somente em si mesmas, criando um processo de implosão. Pois, repito, não haverá lugar para humanos se a sociedade robótica prevalecer. Fica aqui a minha denúncia e meu repúdio, como sempre, ao desrespeito ao ser humano, sendo sempre informados com desinformações. Certo, meus queridos? Creio que mais um vídeo
deixei mais claro possível para vocês assimilarem esses conhecimentos, né? E despeço-me fraternalmente, agradecendo a todos pela presença, emanando muita paz e muita luz a todos vocês, que o Criador se faça presente em vossas vidas. Até já!